dia, crianças do Espaço IPBC Kids. Que alegria estarmos aqui. Vamos louvar a Deus? O Senhor está no controle das nossas vidas. Ele nos guia, Ele nos orienta. Ele está no comando de todas as coisas. Vamos lá? Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guia, o céu poderei alcançar. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas afundará. Mas quando Jesus o meu barco guiar, o céu poderei alcançar, alcançar. Olá, crianças, que beleza a gente poder adorar a Deus, não é verdade? E nós temos aprendido a cada domingo algo muito especial sobre como é importante a gente viver com Deus no controle das nossas vidas, né? Nós temos aprendido que Jesus é o nosso maquinista. Ele que controla, Ele que nos orienta e que nos guia na nossa jornada. E uma coisa bem legal é que vocês vão ver o que o Murilo, o que o Arthur e o Samuel aprenderam com a história da semana passada. Vamos lá? Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Neste domingo, nós iremos embarcar em uma nova viagem. Na aventura de hoje, nós vamos poder viajar com Paulo e conhecermos um pouco do que aconteceu nessa viagem. E se vamos viajar, nós precisamos de uma mala, não é verdade? Existem coisas que normalmente a gente leva quando vai viajar. Vamos ver o que temos aqui na minha mala. Imagine que essa mala é sua, tá? Que a gente está embarcando nessa viagem que Paulo irá fazer. No domingo passado, vocês viram a história de Paulo e Silas que estavam presos. Ah, sim, muito importante. Tenho que levar esse casaco, né, gente? Vai que esfria, né? Então, preciso levar esse casaco. E a Bíblia? A Bíblia eu posso levar?
Devo levar também. Onde a gente vai, a gente tem que estar com a Bíblia, que é a nossa bússola, né? Ah, escova de dente, não posso esquecer, né? Porque ninguém quer ficar com bafo de onça. Ah, esse meu chapéu aqui, esse chapéu é muito bacana, porque eu gosto de usar eles quando eu estou nas minhas aventuras, né? Então, eu vou levar esse chapéu também. Deixa-me ver. E medo? Medo? Eu não vou levar, gente. Medo não, totalmente desnecessário. Não vamos levar medo. Dúvida? Também não, né, gente? Porque viajar com medo e com dúvida não vai dar certo. Ah, olha só. Isso aqui vai ser muito útil. Essa almofadinha aqui. Então, vamos lá? Vamos embarcar na nossa história de hoje? É uma história que tem muita emoção. Nessa história, você vai ver que vai acontecer 3 coisas. Vai tremer, vai sacudir e vamos rolar para aprender muitas coisas juntos, ok? Vamos embarcar nessa viagem? Quem está pronto? Arruma a mala aí, hein? Vamos viajar? Sem medo e sem dúvida, ok? Vamos lá. Então, vamos começar com a história de hoje. Como vocês já têm feito, vocês já têm estudado sobre a vida de Paulo, não é verdade? Vocês aprenderam com a tia Pati que Paulo, antes de se tornar cristão, ele era um perseguidor de cristãos, não é verdade? E ele maltratava todos aqueles que acreditavam em Cristo. Porém, após o encontro dele com Deus, né, aquele momento em que ele chegou a ficar cego, né, Deus tirou todas as escamas dos seus olhos e ele pôde enxergar a verdade de que Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é o que precisamos para tornar a nossa vida verdadeira e com significado, né? E a partir desse encontro que ele teve com Jesus, ele foi curado da cegueira, não é verdade? E ele começou a falar de Jesus onde quer que ele estava. E veja, quando ele falava de Jesus, muitas pessoas ficavam maravilhadas e queriam cada vez mais ouvir as histórias de Paulo, que falava sobre Jesus, na verdade, né? Não é porque Paulo falava, é porque ele falava de algo muito lindo, que é a história de Jesus e todos os seus ensinamentos. Então, as pessoas se maravilhavam e queriam ouvir mais, e queriam aprender mais de Jesus. E muitas pessoas se convertiam e queriam passar a seguir a Jesus. E cada vez mais é aumentando o número de cristãos. Mas, ao mesmo tempo que o número de cristãos ia aumentando, Paulo era muito perseguido. Vocês viram na história passada, por exemplo, que Paulo tinha sido preso junto com Silas, não é verdade? E ele foi preso, ele foi perseguido, ele apanhou, ele foi torturado, mas ele nunca deixava de falar de Jesus. Sempre, às vezes, alguém falava, não é para falar de Jesus. E ele, sabe o que ele fazia? Eu não vou parar de falar de Jesus. E ele continuava falando de Jesus por onde quer que ele fosse. Mas aí, Paulo pensou que ele precisava conversar com alguém que fosse poderoso, que fosse responsável pelas leis, né? Para que ele pudesse ter maior condições de falar de Jesus, né? Ele precisava falar com alguém que fosse o presidente, o rei ou o cacique. Não, brincadeira. Naquela época não tinha cacique. Então, essa pessoa se chamava César. E César morava em Roma. E para ir a Roma, Paulo ia precisar fazer uma grande viagem. Naquela época não havia avião, não havia, enfim, trem. A única maneira das pessoas viajarem era caminhando dias e dias ou, às vezes, atravessando os mares para poder chegar ao seu destino. E foi exatamente isso que Paulo fez. Ele já tinha sido solto, né? E ele foi fazer essa viagem, né? Junto com Barnabé e outros homens para Roma, para que assim ele pudesse conversar com César. E é isso que a gente vai ver. Porque o que será que aconteceu nessa viagem? Vocês só precisam entender o seguinte, que a história de hoje é de tremer,
sacudir, de rolar. Já já você vai descobrir por quê. Vamos lá? E assim aconteceu. Paulo, junto com outros homens, entraram no barco para viajarem para Roma. Certo? Está vendo aqui? Paulo. E assim, tudo se sucedia como era esperado. Até que, durante a viagem, começou uma tempestade. Gente, tempestade é ruim em qualquer lugar. Mas imagina a tempestade no mar. Você dentro de um barco. Foi um momento de muito medo para muitos homens. Porque durante a tempestade, algo aconteceu. O barco começou a tremer diante do movimento das ondas. E sacudir. Sacudia para um lado, sacudia para o outro, sacudia para um lado, sacudia para o outro. E essa tempestade, ela foi muito forte por vários dias. Essa tempestade durou 14 dias. E a cada dia que passava, ela ficava mais forte, e o barco tremia, e o barco sacudia, e até que o barco foi atingido pela fúria das ondas, e ó, o barco virou, o barco rolou, todos ficaram assustadíssimos e começaram a gritar e achavam que ia morrer. Socorro, socorro! Paulo eles com coragem. E sabe o que Paulo falou para as ondas que estavam com ele? Tá? Veja, não tenha medo. Nós passaremos por essa tempestade e ninguém irá morrer. Apenas o barco vai ser atingido pela tempestade. Mas, no decorrer dos dias, conforme a tempestade ia ficando cada vez mais forte, muitos homens começaram a ficar com raiva de Paulo. Afinal de contas, pensaram que estava simplesmente mentindo. Paulo e aplicou a eles que o anjo do Senhor havia falado para eles que não temessem, porque ninguém morreria naquele naufrágio. Mas o barco foi atingido por muitas ondas, até que finalmente o barco rolou e foi parar num banco de areia. O barco praticamente estava totalmente avariado, totalmente quebrado, totalmente detonado. Mas todos estavam vivos. E aí, a tempestade foi se acalmando e todos que estavam no barco puderam se lançar ao mar e nadar até a praia. Quando chegaram à praia, todos respiravam aliviados. Afinal de contas, eles perceberam que Deus havia livrado eles do impossível. Como poderia eles terem sobrevivido diante da bravura das ondas, né? E diante da destruição de um barco? E eles, que eram seres frágeis, né? Pessoas, haviam conseguido sobreviver. E essa história nos fala muito da coragem que a gente precisa ter de pensar que diante das ondas, das tempestades da vida, nós não estamos só. Paulo tinha coragem porque ele sabia que Deus estava com ele e que tudo aquilo que estava acontecendo estava no controle daquele que controla o trem, que controla o barco e que controla as nossas vidas. E assim, ao chegarem sãos e salvos na praia, né, todos se encheram de gratidão e agradeceram a Deus por estarem vivos. E Paulo, mais uma vez, teve a oportunidade de falar do amor de Deus. E, principalmente, ele teria a oportunidade de conversar com César e falar com ele sobre a importância de Jesus e do seu amor para todos nós. A história de hoje está nesse livro muito especial, a Bíblia Sagrada. No livro de Atos, você depois pode reler e aprender mais uma vez
com a história, né, do naufrágio de Paulo e tudo que ela nos ensina. Nessa história, aprendemos algo muito importante. Deus está sempre conosco. E o versículo de hoje fala exatamente isso. Vamos lá? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Vamos repetir? Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13, verso 5. A história de hoje fala de tempestade, de sermos sacudidos pelas situações da vida, né? E nesses momentos a gente precisa ter muita coragem e saber que Deus está sempre com a gente. Foi isso que aconteceu nessa história. Uma grande tempestade atingiu o navio em que Paulo estava com seus amigos. Não é verdade? E aí houve muito medo, muita preocupação, mas Paulo teve a coragem de confiar em Deus. Que a gente também possa fazer como Paulo, confiar em Deus sempre. Depois de aprendermos algo tão valioso, vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele toda a coragem, toda a fé que a gente precisa para viver? Então vamos lá, juntos. Vamos fechar os nossos olhos e pensar no Papai do Céu. Senhor Deus, muito obrigada, porque podemos saber que o Senhor está sempre com a gente, em qualquer circunstância. Deus, que nas tempestades das nossas vidas, a gente possa saber que por maiores que sejam as ondas, por maior que seja a tempestade, nós não precisamos temer. Nós temos um Deus que está sempre conosco, que nunca vai nos deixar nem nos abandonar. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos fé e coragem para crer e confiar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada criança, cada família, que essa verdade seja para sempre guardada em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. E na atividade de hoje, claro, nós vamos fazer um barco, não é verdade? Assim como Paulo viajou no barco, assim como ele passou por essa situação, no barco da nossa vida, nós também passamos por algumas situações difíceis. No barco da nossa vida, às vezes a gente também é sacudido, é tremido, né? A gente rola, né? Fica de ponta cabeça, né? Parece que tudo está de cabeça para baixo, mas em todas essas circunstâncias, é preciso que a gente creia que Deus está conosco e tudo está no controle dele. Ele é aquele que acalma a tempestade e nos faz sobreviver e tirar lições poderosas diante das dificuldades. E hoje vamos fazer o nosso barco. Para fazer o nosso barco, nós só vamos precisar de uma folha A4. Né? E aí você escolhe se você quiser fazer uma folha branca, uma folha colorida, você escolhe. A primeira coisa que a gente vai fazer é dobrar essa folha ao meio, certo? Vocês estão vendo aqui, ó? Juntamos uma pontinha com a outra pontinha e com o nosso dedinho a gente vai, né, dobrar, tá certo? Vincar. Quando a gente dobra com força assim, a gente vinca, né? E depois que a gente dobra mais uma vez. Olha só, dobramos mais uma vez a nossa folha. E agora a gente vai verificar, ó, que aqui no meio ficou um risco, não ficou? Então, nesse risco, a gente vai juntar a essa pontinha aqui, ó. A parte aberta fica para baixo, tá, gente? E, ó, ao juntar essa pontinha aqui, na parte central da folha, no risco central, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, olha. Veja bem.
Então, vamos dobrar e vincar. Ok? E depois que a gente faz isso, a gente vai dobrar. De um lado, tá? E do outro. Tá vendo? Parece até que a gente está fazendo um chapéuzinho, né? Mas não é um chapéuzinho, a gente está fazendo um barquinho. Parece um chapéu, mas esse chapéu aqui que a gente parece que está fazendo, né? Um chapéuzinho, vai ser transformado em barco. Se você já chegou nesse estágio do chapéu, agora é só você fazer assim, ó. Essas duas pontinhas vão se encontrar, né? E a gente vai ter essa figura aqui, ó, um quadrado, certo? Então, estão vendo? Se você quiser, você pode apoiar também, para você poder dobrar bem dobradinho, né? Daí você vai virar para um lado, tá vendo? E virar para o outro, né? E vai ter essa posição aqui. Aí agora você dobra novamente. E a grande mágica. Tcharam! Olha o que nós temos. Um barco. Se você vincar, o seu barco vai ficar até mais bonito que o da tia Laura. Tá bom? Você vincando bem, ele vai ficar mais bonito. E aí você pode brincar com ele, né? Na hora que você for tomar banho, que você quiser brincar com ele na água, você pode brincar com esse barquinho. Tá certo? Essa é a nossa atividade. Ai, gente, eu amei essa história. Muito emocionante. A história de tremer, sacudir e rolar. Meu Deus, muita aventura junto, hein? Viver com Deus é sempre uma aventura. E o bacana é saber que Ele nunca nos deixa nem nos abandona. E eu amei o meu barquinho de papel. Eu nunca vou esquecer que com Jesus no barco vai tudo bem. Vamos cantar?